Meus irmãos, eu vos cumprimento na paz de Jesus Cristo, amém? Amém. Louvo a Deus pela oportunidade de estar pela primeira vez nesta casa, adorando ao Senhor junto com os irmãos. A gente veio para adorar junto com vocês. O nome do Senhor seja louvado para todos sempre. Igreja linda, mocidade linda, que Deus continue abençoando a vida de vocês, crescendo este conjunto e fazendo vocês prosperar dentro da cidade de Mantena. Pastor Giovanni, que nos fez o convite, Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério, Pastor Saulo, Deus continue abençoando, em nome de Jesus Cristo. Sou grato a Deus pela oportunidade de mais uma vez ministrar a palavra do Senhor. Abra comigo as vossas Bíblias. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 11. Comigo está presente, como já foi apresentado, meu amigo Leandro, jovem Caí, que veio conosco até aqui. Deus continuando abençoando a vida e o ministério de cada um deles. 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 11, será aquilo que nós vamos tomar por base para a ministração da palavra de Deus. Está escrito assim: então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. A última parte, para ficar na memória. Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Soberano, querido Deus, mais uma vez, não desfazendo da oração, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Ministra os nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, fale conosco. Eu sou dependente do Senhor. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Enquanto foi nos feito o convite, e eu perguntando a Deus o que Ele queria falar ao coração da igreja nessa noite, Deus me levou a este texto. E durante este culto Ele confirmou esta palavra ao meu coração. Eu desejo ser fiel àquilo que Deus tem falado, para que venhamos sair daqui totalmente revestidos mais uma vez da graça de Deus. O livro de Samuel é um dos livros mais sangrentos, ao lado de Juízes, da Bíblia Sagrada. Porque o livro de Juízes, o povo está sem uma liderança. O texto enfático do livro de Juízes é: naquela época não existia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. O que nos traz à mente e nos dá um grande ensinamento: que povo sem liderança tende a cada um fazer o que bem quer, da maneira que quer, da forma que quer, e vira uma bagunça, um sincretismo. Cada um vai adorar a Deus do seu jeito. E nós vamos perceber que no livro de Juízes, Israel entra em declínio espiritual. A Bíblia diz que Israel adorava a Deus de manhã e também adorava demônios à noite, a outros deuses. Então, por causa desse fato, o Senhor precisou levantar juízes na história de Israel, mas nenhum deles foi capaz de colocar este povo na posição em que Deus havia e queria, requerido que eles se posicionassem. Deus levantou Gideão, Deus levantou Sansão, Deus levantou Jefté, Deus levantou Jeú, tantos outros homens, para que Israel se posicionasse.
Enquanto o líder estava vivo, Israel até obedecia, mas quando o líder morria, Israel já se afastava de Deus novamente. E assim foi, até que nós entramos no livro de 1 Samuel. A Bíblia diz que nesse período, Eli, o sumo sacerdote, era aquele que tinha a incumbência de legislar, de governar, de levar o povo em adoração a Deus e fazer com que este povo ele pudesse obedecer à voz do Senhor. Só que a Bíblia diz que os filhos de Eli faziam aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E Eli, o sumo sacerdote de Israel, não corrigiu a sua casa. O sumo sacerdote de Israel não corrigiu os seus filhos, deixou seguir ao bel prazer, deixou fazer aquilo que eles queriam. Então Deus colocou um ponto final quando ele levanta Samuel no capítulo de número 3, depois de fazer um cumprimento de uma promessa na vida de Ana, sendo ela estéril, fez a oração, Deus deu o filho, ela voltou com ele para o altar, porque tudo aquilo que é gerado no altar sempre vai servir ao altar em prol do reino de Deus. Quem nasce debaixo da oração, nasce debaixo de um tempo de promessa. Quem nasce debaixo da oração vive um tempo de provisão. Quem nasce debaixo da oração são pessoas especiais que Deus olhou e disse: é esse aí que eu quero, é esse aí que eu escolhi. Não me importa o tempo, se nasceu debaixo da oração, Deus está estabelecendo um tempo novo. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus vai levantar o menino Samuel para servir a Deus perante ele. Samuel, ele passa os anos servindo, ele morre, os filhos morrem. Samuel toma agora conta do sumo sacerdote de Israel. A Bíblia diz que enquanto Samuel foi o líder, o sacerdote de Israel, ele ajudou com que os israelitas subjugassem os filisteus. A Bíblia diz que Samuel se portou e se comportou da maneira que agradou ao Senhor. Samuel ouvia a voz de Deus em um tempo de crise, porque capítulo de número 3, a Bíblia vai dizer que naqueles dias de Eli, a palavra de Deus era muito rara, as visões não eram frequentes, porque quando falta comunhão com Deus, falta a palavra. Quando falta comunhão com Deus, falta visão. Quando falta comunhão com Deus, falta revelação. Quando falta comunhão com Deus, não tem nada que faz conectar com os céus. Então Samuel ele é levantado nesse tempo. Só que Samuel vai fazer diferente, porque eu não faço aquilo que eu vejo fazer errado, eu faço aquilo que está dando certo. Eu não faço aquilo que eu sei que Deus abomina, eu faço aquilo que Deus olha e aprova. Porque quem anda debaixo da autoridade de Deus e sabe para que foi chamado, obedece a voz do Eterno e sabe cumprir os mandamentos que Ele estabeleceu para as nossas vidas. Glória a Deus. Samuel, ele obedece a voz do Senhor, até que chega o momento da história de Samuel. A Bíblia diz que ele já está velho e avançado em idade. Os líderes de Israel vão chamar ele e vai dizer: Samuel, nós queremos conversar com você. Nós queremos um rei que reine sobre nós, que governe sobre nós como as outras nações têm. Você já está velho. Os seus filhos que você colocou para nos ajudar, eles não estão seguindo os seus passos. Eles pedem agora um rei como das outras nações. A Bíblia diz que Samuel fica triste e vai orar ao Senhor. E a Bíblia vai dizer, capítulo de número 10, e o Senhor disse a Samuel: faz o que esse povo está pedindo, porque eles não rejeitaram a você, mas eles rejeitaram a mim. Não foi você que foi rejeitado, fui eu que fui rejeitado, porque eu sou o rei de Israel. O povo queria obedecer
nações têm governantes. Samuel, tu já estás velho, os seus filhos não querem obedecer os seus passos, então coloque para nós um rei, como as outras nações. O problema é esse, quando a gente quer imitar o mundo. O problema é esse, quando a gente quer imitar aqueles que não servem a Deus. O problema de Israel é, a gente quer ser igual a eles. O problema de Israel é, a gente quer seguir o passo deles. O problema de Israel é, está querendo adaptar. Só que eu ainda fico com a palavra que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sabe por quê? Quem está debaixo da autoridade de Deus sabe que Ele ainda manda. Quem está debaixo da orientabilidade de Deus sabe que Ele é o Deus, nós somos servos, Ele é o Senhor, Ele que manda, e nós precisamos obedecer. O cenário deste tempo é pessoas que estavam totalmente afastadas de Deus. O povo quer um rei, o povo escolhe o rei. A Bíblia diz que aparece Saul na história. Samuel vai dizer, esse daí tem cara de rei. A aparência dele é boa, ele é bonito, ele é forte. A Bíblia diz que Saul, os homens mais altos de Israel, davam no ombro dele. Esse homem que é o homem que deve governar Israel. Saul é estabelecido rei. Só que o problema é esse, quando a gente quer colocar por aparência. O problema é esse, quando a gente quer escolher por causa da roupa. O problema é esse, é quando nós queremos escolher por causa do tom da voz. O problema é esse, é quando a gente quer escolher porque grita muito. O problema é esse, quando a gente quer escolher porque aquele dali é o famoso. O problema está aí, quando a gente não busca a orientação de Deus. Não é porque tem cara que ele é, não é porque está parecendo que realmente é, foi chamado para aquilo. Não, está na hora da igreja entender, não é pela aparência. Como o próprio Deus diz, Ele não vê como o homem vê a aparência, mas Ele determina a intenção do coração do homem. Glórias. Saul é estabelecido rei sobre Israel. Ele passa e ele começa a andar mal. A Bíblia diz que com 2 anos de reinado, Deus vai rejeitar Saul. 2 anos sentados no trono, Saul ele vai desobedecer tanto a voz de Deus, que Deus vai mandar Samuel bater na casa dele e vai dizer, olha, não dá mais. Você desobedeceu a minha ordem. Não era para sacrificar e você sacrificou. Não era para deixar e trazer com você os despojos da guerra e você trouxe. Samuel, ele escuta a voz de Deus, vai até Saul, dá a mensagem. Saul percebe, agora está rejeitado. E a Bíblia vai dizer assim, eu, Senhor, escolhi um segundo o meu coração. Eu, Senhor, escolhi um segundo o meu coração. Depois de rejeitar Saul, Deus já tinha alguém para substituir. Depois de rejeitar Saul, Deus já tinha alguém para colocar no lugar dele. Depois de rejeitar Saul, por aquilo que ele praticava, por aquilo que ele fazia, por aquilo que estava errado, Deus já tinha alguém segundo o coração dele. Porque Deus nunca vai fazer algo sem ter um plano. Deus nunca vai mover as peças sem ter a peça dele para colocar no lugar. Quando Deus faz a obra completa. Quando Deus faz, Ele estabelece o tempo dele. Quando Ele rejeita um, Ele já tem outro preparado para colocar no lugar. Porque Deus não está limitado ao homem. Porque nós queremos manter no altar pessoas que não é para mais estar no altar. Nós queremos trazer para cantar, para pregar, pessoas que já não têm mais autoridade de Deus. Nós queremos apenas pela fama, pela aparência, mas Deus já rejeitou há muito tempo. E o Eterno está bradando hoje, e então para
vai dizer: hoje eu levanto aqueles que são segundo o meu coração. Não é pela aparência, não é pela estatura, não é pelo status, é segundo o meu coração. Glória. Então chegamos no capítulo de número 16, do primeiro livro de Samuel. O eterno Deus vai chegar para Samuel e vai dizer: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Visto que eu o rejeitei. Porque Saul é a escolha do povo. Porque foi o povo que escolheu um rei para eles. Foi um povo que não quis mais obedecer à voz de Deus e seguir Deus. Então, a escolha de Saul era o povo. E quando é o povo que escolhe, geralmente a gente quebra a cara. Quando a gente faz as coisas sem buscar a orientação de Deus. Quando a gente faz as coisas sem orar. Quando a gente faz as coisas sem ler a palavra. Quando a gente faz as coisas sem buscar uma direção. Aí quando quebra a cara, foi o Senhor. Não foi não, foi eu que escolhi. Nós precisamos entender. Saul é a escolha do povo. Saul não está mais obedecendo à voz de Deus. E aí Deus vai bradar para Samuel e vai dizer: até quando você vai ter dó desse cara? Até quando você vai ter dó e não vai tirar algumas amizades que precisam ser arrancadas? Até quando você não vai mudar aquilo que eu já rejeitei há muito tempo? Até quando você não vai tirar aquilo que eu já te falei que era para arrancar daí? Até quando você vai deixar Saul reinar? Até quando você vai deixar Saul governar? Até quando você vai ter dó de Saul, visto que o Senhor já o rejeitou? Quando Deus brada do céu, Ele está pedindo para Samuel: está na hora de limpar a casa, está na hora de fazer a limpa, está na hora de obedecer a minha voz, está na hora de entender que eu rejeitei e preciso colocar alguém segundo o meu coração. Glórias. Pega o chifre de azeite e vai até a casa de Jessé, o belemita de Belém de Judá, porque eu escolhi um dos seus filhos para ser rei sobre Israel. Quando Deus ele fala com Samuel, perceba que há uma ordem. Segundo, há uma direção. Há uma ordem, há uma direção. Porque não existe profeta que não anda sob a ordem de alguém. Não existe profeta que manda no próprio nariz. Não existe profeta que... Lá vai. Não existe profeta esse negócio de... Não, eu sou o meu pastor. Não tem endereço, não tem RG, não tem CEP, não sabe aonde congrega e fala que é profeta. Como é que pode isso? Quando Deus ele manda Samuel, ele dá a ordem, dá a direção, porque profeta anda direcionado. Profeta anda direcionado. Crente anda direcionado. Está na hora de ficar estaca e servir alguém. Está na hora de ficar estaca e dizer: Senhor, é a partir daqui que eu vou congregar. É a partir daqui que eu vou começar a obedecer. Porque não existe profeta sem direção. Não existe profeta que não esteja debaixo da orientação de Deus. Samuel, ele recebe uma ordem, uma direção. Pega o chifre de azeite, vai à casa de Jessé, porque lá tem alguém que eu escolhi para ser rei sobre Israel. Perceba que antes de Samuel ir, Deus já foi primeiro. Porque se Deus já escolheu, é porque Deus já estava lá mesmo. Fala! Porque lá tem alguém que eu já escolhi. Deus já chegou na casa primeiro. Deus foi para lá fazer uma investigação. Ele entrou pela casa, observou o filho mais velho e foi passando. Não encontrou ninguém dentro da casa foi para o pasto.
Lá no passo ele está observando um filho de Jessé. Mas segura aí. Vá até lá, pega o chifre, unja aquele que eu vou lhe dizer. Perceba que Samuel fica com medo, porque ele vai dizer para o Senhor assim: mas se eu for, Saul vai achar que eu estou traindo ele e vai mandar me matar. Mas Deus é estratégico. Por mais que o profeta esteja errado por estar com medo, porque a ordem vem de Deus, Deus ainda tem misericórdia da estratégia. Porque Deus não deixa servo nenhum confundido. Deus não deixa os seus servos confundidos. Deus não manda ninguém para a forca, Deus não manda ninguém para morrer. Pega um bezerro e vai junto. Leva com você. Se alguém perguntar, eu vim sacrificar o Senhor. Eu vim adorar o Senhor. Porque antes de vir aqui pregar, eu vim para adorar. Antes de vir servir, eu vim para buscar o Senhor junto com vocês. Vai lá! Se alguém perguntar, você vai fazer um sacrifício, chama Jessé e a sua família. Samuel vai. Enquanto Samuel está indo, ele chega até lá e eles vão perguntar: você vem em paz, eu venho em paz, vem sacrificar o Senhor. Sacrifica ali, ele vai para a casa de Jessé. Quando ele vai para a casa de Jessé, eu entro na mensagem. Ele vai começar a perguntar: passa por mim os seus filhos, porque tem um aqui que Deus escolheu para ser rei sobre Israel. Existe um aqui que Deus escolheu para reinar. Agora, eu pergunto a vocês: qual é o método que Deus faz para escolher alguém? Qual é o método que Deus utiliza para ver alguém falar assim: é esse daqui que eu quero, é esse daqui que eu vou querer usar, é essa daqui que eu vou levantar? Qual é o método que Deus utiliza? Eu encontrei 3. Primeiro, a espiritualidade. A espiritualidade. Porque Deus não pode chamar alguém que não sabe ouvir a voz dele. No capítulo de número 15, Saul é rejeitado. Sabe por quê? Porque não ouviu nem obedeceu. Não ouve nem obedece e quer ser alguém. Não ouve nem obedece e quer ainda estar no status. Não ouve nem obedece e quer que Deus faça alguma coisa. Não ouve nem obedece e quer ganhar do pastor alguma coisa. Aprende a obedecer e a ouvir. A minha geração, espero que aqui não tem, mas a minha geração, o problema dela é esse: quer falar muito e ouvir pouco. Quer falar muito e obedece pouco. Porque se alguém manda obedecer, não é do nosso tempo. Eu aprendi assim. A gente está em outra era, é uma nova época. A minha vida não muda de era, não muda de época, continua sendo a mesma. O problema é esse. Deus, ele precisa escolher pessoas espirituais que estejam em harmonia com os céus. Não quer orar, não quer jejuar, não quer ler a Bíblia, quer ser usado. Como? Não quer orar, não quer jejuar, não quer ler a Bíblia, quer cantar. Não quer orar, não quer jejuar, não quer fazer consagração e quer aqui subir no altar para pregar e estourar. Não dá, meu querido, para de graça. Está na hora de nós sermos espirituais de verdade. Está na hora de nós andarmos em harmonia com o céu. Está na hora de nós entendermos que a vontade é dele e obedecer à voz do Senhor acima de todas as coisas. Nós precisamos ser espirituais. Em segundo lugar, a característica que Deus procura: humildade. Porque quem não sabe ser humilde vai querer passar por cima dos outros. Só eu que faço, só eu que canto, só eu que prego, só eu que dirijo, só eu que... É só eu. Nós precisamos aprender a ser humildes.
devagar, sim, pode ficar tranquilo. Nós precisamos aprender a ter humildade. Até aqui eu posso fazer. A partir daqui não sou eu mais. Escolhe alguém aí que seja capacitado para isso. O problema de Saul é a falta da humildade. O problema de Saul é esse. Saul não foi humilde. Porque quando ele estava esperando Samuel para me consagrar, ele percebeu: Samuel está demorando demais, os soldados já estão se afastando. Aí Saul vai dizer: quer saber de uma coisa? Traz lá os cabritos, traz lá o rebanho, traz lá tudo, e eu mesmo vou consagrar eles. Eu mesmo vou sacrificar. Na hora que ele sacrifica, Samuel chega. A falta de humildade. Deus procura pessoas humildes para seu lugar. Amém, gente? Deus está à procura de pessoas que não vão assumir por causa da posição, que não vão fazer apenas para manter o status, que não vão fazer porque acha que igreja é INSS para aposentar e ganhar dinheiro. Não, para de graça. Está na hora de nós entendermos que a humildade, ela transcende na vida de um escolhido. Primeiro, espiritualidade. Segundo, humildade. Terceiro, integridade. Deus precisa de pessoas que sejam inteiras, completas. Porque não adianta vir para cá, vestir a roupa e eu vim aqui, achar que está todo mundo comigo. Aí eu saio daqui para fora e depois bagunça tudo. Porque a gente passa por alguns lugares que é assim, é só a foto, é só a máscara, não tem nada de Deus, não tem nada de evangelho. Se perguntar na rua se é crente, vão dizer qualquer coisa. Nós precisamos ser íntegros, ter integridade. Então essas são as características para Deus querer escolher alguém. Isso faz de alguém um homem segundo o coração de Deus. É isso que Deus viu em Davi. Quando eles começam a passar, vem o primeiro. Samuel já olha, é esse aí. Tem porte de rei, tem cara de rei, tem físico de rei, nasceu para ser rei. Deus bradou do céu e disse: ei, eu não vejo como eu me vejo, porque o homem vê a aparência. O homem vê a foto, o homem vê a massa, o homem vê o que está por fora. Sou eu que examino quando está dentro do quarto. Meu Deus. Sou eu quem vejo quando está na escola. Sou eu quem vejo quando está no trabalho. Sou eu quem vejo quando está na faculdade. Sou eu quem vejo quando mexe no celular. Sou eu quem vejo. Eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê a aparência, mas eu, Senhor, sondo os corações. Eu, Senhor, sei o que passa no íntimo do ser. Quando Samuel olha, bom dia, esse daqui logo e já vou embora para casa. Não é esse. Vai o segundo. Ele olha, tem cara, mas não é esse. Vai o terceiro, tem cara, mas não é esse. Vai o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Quando chega no sétimo, calou-se. Profeta mentiroso, né? Veio aqui falando que ia ungir alguém como rei de Israel. Passou o 7. Acabou. Não tem mais. Errou a casa. Errou o endereço. Mas Deus não manda ninguém na casa errada. Deus não manda profeta na casa errada. Porque Samuel vai perguntar para Jessé: aqui, acabou os seus filhos? Acabaram-se os seus filhos? E Jessé vai responder: apontar, não está faltando um. Só que ele é pequeno. Além de pequeno, ele está lá no meio do pasto, cuidando das minhas ovelhas. Deixa eu te falar quem é Jessé.
Ruth, ela vai se casar com um homem chamado Boaz. Ruth é uma moabita. Os moabitas eram odiados pela nação de Israel. Ruth se casa com Boaz, que era um israelita. E a Bíblia vai dizer que Ruth gerou um filho chamado Obed. Obed gerou um filho chamado Jessé. Jessé é filho de Obed, que é filho de Ruth, a moabita. Jessé é um homem odiado, porque ele não era um judeu puro. Ele tinha uma parte que era da sua mãe, uma linhagem moabita. Para assumir o trono de Israel, os judeus nunca iriam aceitar que um mestiço assumisse o trono. Mas Deus escolheu uma casa improvável, de uma família improvável, para ungir um improvável como o rei de Israel. Eu não saí de Coporanga para vir falar abobrinha, né? Eu vou falar debaixo da orientação de Deus. Deus escolhe uma casa improvável. Deus escolhe uma família improvável. Deus escolhe uma pessoa improvável para fazer uma grande obra que as pessoas não estão acreditando que foi Deus quem escolheu. Acabou-se os filhos. Ele foi embora. Foi embora. Acabou os filhos. Aí ele vai dizer assim: acabou os filhos? Não. Tem lá um menino que está no campo cuidando das ovelhas. Manda chamar. Manda chamar o menino. Porque ninguém senta na mesa até que ele chegue aqui. Ninguém senta à mesa até que ele chegue até aqui. Eu quero falar sobre os 4 treinamentos que Davi passou no deserto para chegar à posição que ele vai chegar. Enquanto os irmãos de Davi eram soldados valentes que iam para a guerra, capítulo 17, e os irmãos mais velhos de Davi foram para a guerra quando os filisteus se levantaram. Homens valentes, fortes. Alguém pensava: é esses daí que nasceu com cara de rei, nasceu para reinar e governar. Enquanto eles estão no holofote, enquanto eles estão no status, enquanto eles estão na posição, as pessoas estão olhando. O irmão mais novo está no passo, sendo preparado por Deus para uma grande obra. O que o deserto me ensina? Primeiro, que Deus trata conosco através da solidão. A solitude da vida. Porque nem sempre nós vamos ter pessoas ao nosso lado. Nem sempre espere em um momento difícil olhar: meu amigo está aqui, olha ali, aquele ali vai me ajudar. Não, o deserto é solitário. A preparação para se chegar aonde Deus quer nos colocar é solidão. Aqui eu só estou falando, mas ninguém me viu no quarto fechado. Ninguém me viu nas madrugadas preparando. Por quê? Porque chamado é solidão. Chamado é solidão. Não estou dizendo que você não vai ter pessoas ao seu lado, vai. Mas tem momentos que vai ser só você e Deus. É só você e Deus sozinho, num quarto fechado, no meio do deserto, subir no monte lá para conversar com Deus, só você e Deus. Deus trabalha através da solidão. Gabriel, mas e aí?
precisa aprender com Cristo. Capítulo 4 do livro de Mateus. E foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Jesus, sozinho. Porque Deus precisa de um tempo a sós conosco. Deus precisa passar um tempo de intimidade com você. Deus nos chama para os desertos da vida, para conversar conosco e ver até onde a gente aguenta, até onde a gente suporta, até onde nós estamos dispostos para obedecer a você. Chamado é solitário, ministério é solitário, vocação é solitária, mas tem um Deus no céu que está olhando. Tem um Deus no céu que está te vendo. Tem um Deus no céu que está te preparando para uma grande obra. Deserto causa solidão. É um dos meios como Deus treina os seus servos. Em segundo lugar, o deserto, ele nos causa obscuridade. O deserto foi onde Davi cresceu. Mas ninguém viu Davi crescer. O deserto foi onde Davi se preparou para ser um dos maiores guerreiros de Israel. Mas ninguém viu Davi no deserto sendo treinado. No capítulo 17, quando Golias se levanta e Davi fala: eu vou derrubar ele através do nome do Senhor, Saul vai chamar ele. Escuta aqui, você é pequeno, o cara lá é guerreiro. Ele já está lutando há muito tempo. Você estava lá no meio do pasto cuidando de ovelhas. Davi falou: eu sei. Mas enquanto eu estava no pasto, vinha um urso, pegava uma das minhas ovelhas. Eu partia para cima dele, arrancava a ovelha da boca dele. E quando ele partia para cima de mim, eu segurava ele e matava. Ninguém viu Davi matando o urso. Quando via o leão, pegava a ovelha e levava, eu ia atrás, capturava a ovelha, pegava o leão para ajuda, matava ele. Ninguém viu matando o gigante, ninguém viu matando o leão, ninguém viu matando o urso, porque o deserto ele causa obscuridade, ele nos esconde. Ninguém precisa saber das guerras que eu passo, que você passa. As guerras que nós passamos é treinamento para chegar na posição que Deus quer nos colocar. Ninguém viu você matando gigante, leão. Ninguém viu você matando urso. Ninguém viu vocês chorando pela madrugada, mas Deus viu. Ninguém viu vocês pensando em parar e desistir, mas Deus viu. Ninguém viu vocês falando: esse ano é o último congresso, acabou, vou embora, não dá mais para mim. Mas Deus contemplou, Deus visitou o quarto fechado, Deus visitou a calada da noite, Deus viu você. Quando ninguém viu, Ele viu você. Porque ninguém vê o treinamento no deserto. As pessoas só veem o resultado do treinamento, mas ninguém vê a obscuridade, porque o deserto nos esconde. Mas não é porque está escondido que o menino não está crescendo. Não é porque ninguém está vendo que não significa que ele não esteja preparado. Porque quando o mundo não vê, Deus vê. Deus vê. Deus vê. Deus viu. Deus te achou. Deus te encontrou. Deus não deixou você sozinho no deserto. Ele estava lá. Ele estava lá. Ele estava lá. Glória a Deus. Ninguém viu quando você estava desesperado. Ninguém viu quando você colocou a corda no pescoço para se matar. Ninguém viu quando você pensou em jogar a moto em cima daquele carro para acabar com a sua vida. Mas Deus viu, porque Deus sabe o treinamento que precisa ser passado, porque Deus sabe a posição que Ele quer te levar. É pesado, eu sei que é, mas Ele está sustentando no deserto.
desta é fazer a mesma coisa assim. Deserto, quando Davi ia para lá, era a única coisa que ele tinha que fazer: cuidar das ovelhas. Todo dia fazendo a mesma coisa, cuidar das ovelhas. Todo dia fazendo a mesma coisa, cuidar das ovelhas. Todo dia fazendo a mesma coisa, cuidar das ovelhas. Mas não tem nada de novo no deserto? Não. Porque Deus precisa saber até onde você está disposto a fazer a coisa assim. Porque tem gente que quer fazer muita coisa grande, mas não sabe fazer o que é simples. Davi está lá todo dia, levanta, leva as ovelhas, anda com elas durante o dia, passando, dava a noite, colocava na pista, deitava e olhava no céu. Levantava no outro dia a mesma coisa, levava as ovelhas para pastar, à noite trancava, ia deitar, de manhã cuidando das ovelhas, à noite ia deitar dormir, de manhã cuidando das ovelhas, à noite deitava e dormia. Porque o deserto nos ensina uma coisa: ser treinado por Deus no deserto nos ensina a fazer coisas assim. Porque não adianta querer muita coisa grande se você não está conseguindo cumprir aquilo que é simples. Como é que alguém quer ser usado por Deus e não consegue simplesmente parar uma hora para ler a Bíblia? Como é que alguém quer ser usado por Deus e não consegue parar uma hora para orar? Mas Gabriel, isso aí é monótono, é cansativo fazer a mesma coisa sempre. E a gente tem que orar, ler a Bíblia todo dia, sempre? Sim. Porque são as simples coisas que Deus está escolhendo pessoas para uma grande obra. Não adianta querer sentar no trono se não sabe cuidar das ovelhas do campo. Não adianta querer sentar no trono para governar Israel se não tem capacidade para cuidar de alguns animais lá no deserto. Faz primeiro o básico, depois queira novos níveis. Depois queira novos níveis. Nós precisamos fazer aquilo que é básico. Mas é cansativo, Gabriel? É chato, Gabriel? Mas é treinamento. Treinamento é treinamento. Treinamento não vai te deixar desamparado, porque aquilo que você faz todos os dias, toda hora a mesma coisa, está te preparando para algo que você vai precisar daquilo que você está sendo treinado. E em último lugar, deserto é utilizado por Deus para treinar o seu cérebro para a realidade da vida. Vou fazer uma pergunta: foi Deus que derrubou o gigante? Ou foi que Davi teve que girar a fundo e soltar a pedra? Deus deu capacidade para Davi derrubar o gigante, mas Davi teve que arregaçar as mãos de lá. Deus deu força para Davi matar o leão, mas Deus não matou o leão para Davi. Davi teve que ir lá e arrancar a ovelha da boca do leão e matar o outro leão. Deus deu força para que Davi matasse o urso, mas não foi Deus que matou. Davi teve que ir lá, arrancar a ovelha e matar o urso. Porque Deus não vai fazer aquilo que é para mim e para você fazer. Tem pessoas que sentam na promessa esperando Deus cumprir a promessa. Não. Viver promessa é entender, está na hora de começar a cumprir a vontade de Deus. Gabriel, Deus me chamou para ser pregador, então está na hora de sentar para aprender, para depois querer ficar de pé para ensinar. Gabriel, Deus me chamou para cantar, então está na hora de entrar dentro do quarto, colocar o playback para cantar. Porque não adianta querer vir para cá e cantar despreparado. Por quê? Porque o deserto é treinamento. Deus não vai fazer por você aquilo que você precisa fazer. Deus não vai te colocar na faculdade se você não estudar. Deus não vai abrir aquela porta de emprego se você não se preparar. Deus não vai fazer aquilo que você quer e precisa se você não está disposto a fazer aquilo que é para você fazer. Porque Deus faz o impossível, não o possível. O possível a gente que faz. O impossível é com ele. Davi está no campo, sendo preparado. Samuel chama ele. Lá vem o menino.
Acabou os filhos, não tem mais ninguém. Acabou mesmo? Ah, não, tem que estar lá no campo. Talvez eu esteja pregando para pessoas aqui que até pela família já foi esquecida. Até a família já não quer mais nem saber disso. Diz que já não quer mais você nos círculos de relacionamento. Diz que já não quer você mais nos almoços. Diz que não quer você mais nas festas. Diz que você não quer mais saber da sua cara. Talvez eu estou pregando para esse tipo de pessoa. Só que mesmo que eles pensem que você está esquecido no deserto, tem um Deus do céu que está te olhando, te observando, e está te preparando para algo grandioso. E o seu nome será lembrado. Já foi falado aqui, foi falado de manhã. Eu vou repetir. O seu nome vai ser lembrado no lugar onde Deus precisa que o seu nome seja dito. Ele chega dentro da casa. Deus brada do céu e diz: levantem o dia, porque este é o novo rei de Israel. Este é o rei de Israel. Alguém vai olhar para o menino e vai falar: mas não tem cara de rei, não tem estatura de rei, é franzino, não nasceu para ser rei. Mas Deus não vê como o homem vê. O homem está vendo por fora, Deus está contemplando por dentro. Alguém está dizendo: mas esse daí não nasceu para ser, ela não nasceu para ser. Mas ninguém viu você orando pela madrugada, ninguém viu você se preparando, ninguém viu você se dedicando, ninguém viu você indo pregar onde ninguém queria pregar, ninguém viu você cantar onde ninguém queria cantar. Deus estava te preparando, Deus estava te capacitando, Deus estava te preservando para no momento certo preparar o caminho para você chegar. Deus estava preparando você no deserto. Deus estava te preparando no deserto, porque está chegando a hora Deus soprar o teu nome, Deus fazer lembrarem de você. Ai, a série, a saga, orga. Estou dizendo que você não nasceu para ser isso. Falaram que não vai dar certo, falaram que a mensagem foi errada, falaram que a profecia foi errada, mas assim diz o Senhor: quando ninguém te viu, eu te vi, quando ninguém te achou, eu te achei, eu te vi na calada da noite, eu vi você chorando e dizendo: Deus, eu queria ser, Senhor, eu pedi para ser, Senhor, se o Senhor me der chance, eu vou fazer a tua obra. Eu vi você e fui eu que te preparei, fui eu que te capacitei. Sou eu que sou capaz de abrir aquela faculdade, sou eu capaz de abrir aquela porta. Esteja preparado, porque assim diz o Senhor: o tempo do deserto não é esquecimento, o tempo do deserto é treinamento, treinamento, treinamento. Vai a sério. Eles vão se lembrar de você, porque fui eu que te chamei. Eu não esqueci da promessa que eu fiz para tua mãe. Eu não esqueci do profeta que foi na tua casa. Eu não esqueci que eu falei. E se eu falei, eu sou capaz de cumprir, porque não sou homem para mentir,
nem filho do homem para se arrepender. Prepara, porque o deserto está te preparando, capacitando para o tempo de Deus para a sua vida. Fique de pé, estou terminando. Ninguém viu Davi matando o leão, ninguém viu Davi matando o urso, ninguém viu Davi cuidando das ovelhas, ninguém viu, mas Deus viu. Ninguém sabe, mas Deus sabe. Ninguém viu, mas Deus estava observando. Ele não errou a casa, ele não errou o endereço, ele não errou a cidade. Deus te achou, Deus te encontrou, foi Deus que te preparou. O tempo do deserto vai acabar. A preparação está acabando. Está na hora de viver algo novo de Deus. Está na hora de subir para um novo nível. Aí a cara que é engraçado. Ai, tu candidato a sério. Ai, Antônia sério. Ai, Johnny, merece. Deus não te esqueceu. Gabriel está durando 10 anos já esse deserto. Gabriel andou há muito tempo aqui. Deus não esqueceu de você. Espera, é tempo de treinamento. Mas já Deus está te preparando para um novo nível. Eu sou aquele que vi você se portando com decência na escola. Eu sou aquele que viu você me adorando no trabalho. Eu sou aquele que viu a forma que você se comportou diante da sociedade. Eu te achei e eu me agradei de você. O homem segundo o meu coração esteja disponível para algo que eu tenho para fazer. De Deus para esta casa, há um novo de Deus para pessoas aqui, há um deserto acabando, é tempo de se preparar, porque tem uma unção nova sendo liberada sobre este altar. É tempo de viver o cumprimento da promessa. Eita, eu estou atado na graça, debaixo da orientação do Espírito, e há um tempo de Deus sendo liberado para vidas aqui.
desertos que estão terminando. Deus está preparando um novo tempo. Deus viu você na calada da noite. Deus viu você chorando. Deus contemplou você lá. E há um tempo de Deus para você hoje. Há um tempo de Deus sendo preparado e liberado sobre esse altar. Vem agora. Estou terminando. Vem agora. Há um tempo de Deus para as nossas vidas. Oh glórias. Oh glórias. Oh glórias. Oh glórias. Oh glórias. Oh glória. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Seja
Senhor. O deserto não é abandono. Assim diz o Senhor. O deserto não é esquecimento. Assim diz o Senhor. O deserto foi um treinamento. O deserto foi para ter um tempo a sós comigo. O deserto foi para te preparar. O deserto foi para moldar o teu caráter. O deserto foi para te colocar em um nível maior. O deserto foi para te preparar para derrubar o gigante. O deserto foi para te preparar para um novo tempo. O deserto não é para matar. As pessoas aqui estão sendo